Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. E hoje no programa eu converso com Brasil Fernandes de Barros. Ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós vamos conversar sobre mística na vida e na obra de Chico Xavier. Seja bem-vindo, Brasil. Prazer recebê-lo aqui. Olá, o prazer é todo meu, né, estar aqui pela segunda vez. Pela segunda vez, inclusive, é muito prazeroso. Gostei muito da primeira, certamente vou gostar muito da segunda. Que bom. Procure pelo Religare, Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Brasil, o que é que significa no seu trabalho, na sua pesquisa, falar que o Espiritismo pode ser concebido como uma religião mística? Então, não temos pouco problema nessa afirmação. Não temos pouco problema, não. Tanto é que, quando eu estive aqui da outra vez, a gente falou da nossa dissertação de mestrado, na época, e a gente estava discutindo exatamente isso, esse é o aspecto religioso do Espiritismo, o conceito de religião para o Espiritismo. E, naquela época, a gente conclui que o Espiritismo é uma religião. E não era a época no século XIX, mas ela desenvolveu-se e chegou ao estado de religião, principalmente no século XX. Né? E a gente vai ver, inclusive, que o Chico Xavier tem grande importância nesse processo da religiosidade. E aí, quando a gente terminou o nosso trabalho, a gente ficou pensando assim, é religião, vamos avaliar os seus aspectos. Né? Quais os aspectos de uma religião que pode ser tratada? E a mística era um aspecto que nunca havia sido tratado pelo Espiritismo. Né? O ineditismo do nosso trabalho é esse. Né? E, principalmente, tenho certeza que muitos espíritas, por não entenderem o conceito de mística, devem estar meio nervosos comigo quando eu falo de mística no Espiritismo. Das traduções do próprio texto de Kardec, parece que já aparece uma confusão entre misticismo e o que você chama de mística. Vamos começar, então, esclarecendo esse ponto. Sim, exato, porque a palavra... Se nós estivéssemos no inglês, não haveria problema entre a palavra mysticism, né? Ou no próprio francês, a palavra é diferenciada, é mystique, que diferencia-se de mística e misticismo. No francês e no inglês isso vai acontecer. Mas para o português tem um peso muito grande. A palavra misticismo ela foi envolvida de um conceito pejorativo. E entende-se de misticismo que é uma coisa de dolo intencional, de tentar colocar coisas sobre um aspecto escuso, oculto, né? E se a gente for na origem da palavra, mistikos, né? Que é vidro escuro, então colocar coisas sobre uma ótica meio obscura, e isso incomodava Kardec. E os brasileiros assumiram esse incômodo com mais força do que foi assumido na França na época. Quando você fala, então, que sim, pode ser compreendida, podemos compreender a mística no âmbito do Espiritismo, o que é que você quer afirmar? A mística no âmbito do Espiritismo, ela vai estar relacionada com o contato do ser espírita, né, daquele religioso espírita, com algo que, se a gente der tempo de falar, o que a gente chama de realidade periestésica, né, com aquilo que está no além, que alguns vão chamar de metafísica, de transcendência, de Deus, de céu, no Espiritismo de erraticidade, plano espiritual. Então, é esse contato do coração que modifica um indivíduo e transforma ele numa pessoa melhor. A mística ela tem essa característica, enquanto o misticismo estaria muito mais ligado às formas, ao ritual, né, sem uma transformação. Né? É aquela coisa entre o religare, que é o nome do programa, e o relegere, né? Que o que está muito mais preocupado com o relegere, muito mais com o culto, do que com o religare, que é a ligação com Deus.
nome importante da tradição espírita brasileira, que foi objeto da sua pesquisa, é Chico Xavier. Sim. Certamente falar em Chico Xavier, seja no âmbito religioso ou mesmo no âmbito da sociedade brasileira, dispensa apresentação. Sim, com certeza. Mas vamos pelo protocolo, né? Quem foi Chico Xavier? Chico Xavier, para os espíritas, ele vai ser considerado o maior médium de todos os tempos, né? Mas mesmo para os não espíritas, ele é considerado como, por exemplo, a Sandra Jaqueline Stoll fala, um santo não católico, né? Ele é uma pessoa que trouxe uma contribuição para a sociedade como um homem de caridade, principalmente, de um olhar voltado para o próximo, acima de qualquer suspeita no campo da caridade. E destacou-se, né, entre os seus 400 e tantos livros, porque há controvérsias a respeito dos títulos, e a gente até discute isso na tese, que ele psicografou. E para quem não está muito habituado com a terminologia psicografar, o que é psicografar? É escrever aquilo que os espíritos estão trazendo. Então, ele é médium, ele é intermediário entre o que os espíritos estão dizendo e o que vai ser trazido ali. E a obra primeira dele, que já foi objeto de controvérsia logo no começo, foi Parnaso de Além Túmulo, que foram poesias de grandes poetas brasileiros e portugueses já falecidos. Com essa apresentação do Chico Xavier, você o considera, bom, a colega já o identificou como o maior, ou um santo não católico. Santo não católico. Um santo não católico. E você atribui a ele a característica de um místico. Em que medida Chico Xavier é um místico no seu entendimento? Primeiramente, nós temos que entender que ele é também um místico. Também. Também. A gente não pode dizer que ele é somente um místico, né? Porque mística seria uma das características da vida de Chico Xavier. Eu acho que é importante destacar esse ponto, porque ele desenvolveu uma série de outras atividades na vida dele que eu classificaria de outras formas. Então, seria reducionista falar que o Chico Xavier era um místico. Não porque ser místico seja reducionista em si. Esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. Mas quais características da mística que a gente vai encontrar? Uma delas, que eu acho a mais importante, é o amor incondicional, o amor balizado no cristianismo primitivo, aí, se for o caso, a gente explica um pouco mais sobre isso, mas voltado para as pessoas, para a pessoa necessitada, para a pessoa que sente fome, para a pessoa que sofre de alguma forma, para a mãe que perdeu o seu filho através das cartas consoladoras e assim por diante. E é o que, na nossa tese, a gente classificou como a mística de olhos abertos, que é tratado por aquele autor Metz, que vai falar a respeito da mística de olhos abertos. Chico Xavier era um homem de ação? De ação, muita ação. Ele realmente era uma pessoa de muita ação. São incontáveis as obras. Aí quando a gente fala de obras, eu estou falando de trabalhos sociais que ele desenvolveu no decorrer da sua vida. Quando ele se descobriu espírita, e antes católico, ele era até os 17 anos de idade, ele foi católico. O seu confessor, que era o padre Sebastião Scarzelo, ele foi ao padre, se autodeclarou espírita, pediu as bênçãos do padre Scarzelo, né? Ou seja, para fechar aquele ciclo, porque ele era muito ético, muito correto com as coisas que ele fazia. Ele falou assim, agora eu vou me dedicar. E já aos 17 anos, ele e a irmã pegaram uma sacolinha de pão e aqui em Pedro Leopoldo foram levar próximo pão. a Belo Horizonte, Isso, quem não aqui, é daqui da sim, região. Isso.
onde nasce, inclusive, ele e a irmã, aos 17 anos, somente os dois vão para debaixo da ponte distribuir pães para as pessoas necessitadas. O primeiro ato, vamos dizer, de espírita dele foi um ato de caridade. E quando eu pergunto sobre um homem de ação, que foi Chico Xavier, pelo que você também falava sobre a mística, não há uma incompatibilidade entre, né, ser uma pessoa de ação e ser reconhecido, como você disse, também um místico? Isso, as definições da mística, elas são muito vastas. Indy, ele vai fazer 26 definições de mística. Esse é um estudioso da Indy área? É um estudioso da área, é uma das pessoas que há muito já fez diversas definições. Existem aquelas místicas que são introspectivas, né? Aquele místico que ele vai ficar fechado dentro de uma cela, né? Por exemplo, no caso da Igreja Católica, num estado de oração, que também é uma mística que tem a sua validade. A gente não está questionando as validades. Existem os místicos, que são os místicos de ação, que vão ao encontro das pessoas, ou que as pessoas vão ao encontro deles e divide a sua experiência. E o Chico não só dividia a sua experiência, como ele partia para um ato de caridade atuante. Hoje no Religare nós estamos conversando com Brasil Fernandes de Barros. Nós estamos falando sobre mística na vida e na obra de Chico Xavier. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje aqui conosco, Brasil Fernandes de Barros, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas, está falando conosco sobre a mística na vida e na obra de Chico Xavier. Brasil, essa questão do místico, Chico Xavier traz também à tona uma série de elementos da própria tradição espírita. Você falava da questão da psicografia. Sim. Né? Você até já trouxe uma noção do que é a psicografia. Em termos de psicografia, né? O que você identificou aí como um dos traços da caracterização do espiritismo como tendo elementos da mística? Nós vamos falar depois outros aspectos também. Tá. Primeiramente, a gente tem que entender que a psicografia é um tipo de mediunidade. Kardec classifica uma série de mediunidades. Existe a psicofonia, que é a possibilidade de falar o que o espírito está dizendo, a psicografia, como nós dissemos aqui já, né? A vidência, onde que o médium ele vai enxergar, etc. Então, a gente não pode atrelar a questão mística a nenhuma dessas mediunidades especificamente falando, né? E nem tampouco a própria mediunidade. Nós vamos ter místicos na história que não foram portadores de fenômenos extraordinários. Então, um dos pontos principais da nossa tese é que a gente divide a mística em camadas. E o fenômeno extraordinário, que geralmente é associado à mística, ele não é condição sine qua non. Pelo contrário, nós vamos ver que outras atitudes da pessoa, do indivíduo, podem torná-lo místico sem ter nenhum fenômeno extraordinário na sua vida. Compreende? Também o fato de existir um fenômeno extraordinário na vida de uma pessoa não significa que ele vai ser místico porque ele é portador desse fenômeno extraordinário. Nós citamos na nossa tese, por exemplo, o Chico e o Valdo Vieira, que trabalharam em conjunto por mais de 10 anos. Eu conversando, inclusive, com um dos biógrafos do Chico, John Harley, aqui de Pedro Leopoldo, que conheceu o Chico pessoalmente, conviveu com ele, conheceu o Valdo Vieira. Eu perguntei, a gente pode dizer que a mediunidade do Valdo Vieira e do Chico Xavier eram equivalentes, pelo menos na época em que eles trabalham juntos?
E a posição dele é que sim, eles tinham as mesmas capacidades. Mas o Chico eu considero que tenha sido um místico. O Valdo Vieira, não entendo que ele tenha sido um místico, porque não tinha essa característica que nós dissemos aqui de tocar um indivíduo e transformá-lo intimamente com seu olhar para o próximo, ou mesmo que fosse para si mesmo, numa ligação com Deus íntima de transformação do indivíduo. Tem algo de uma graduação, de uma profundidade no modo de experimentar? Eu não diria graduação no modo de experimentar. Eu diria... Eu estou falando da experiência religiosa, obviamente. Sim, claro. Eu diria que é uma graduação no modo de sentir a experiência mística, ou a experiência religiosa, ou o fenômeno religioso. Então, por exemplo, Allan Kardec vai dizer que Teresa d'Ávila era uma estática. Ele classifica a mediunidade dela, ele diz que ela era uma médium e que ela era estática, que é um tipo de mediunidade. Não vamos discorrer aqui sobre esse tipo, porque não é o caso. Mas que a intensidade desse contato de Teresa d'Ávila com as experiências estáticas, quando ela saía e tinha as visões dela, quando ela falava das visões no inferno, etc., a gente compara, inclusive, na nossa tese, com o Chico Xavier. O Chico tendo outros contatos, etc. O que vai ser diferente que a mística da Teresa d'Ávila seja uma mística, vamos dizer, católica, e a do Chico uma mística espírita, tem a ver com a interpretação. Os elementos religiosos que você traz para interpretar o fenômeno que na sua base, nesse caso, nós estamos chamando de mediúnicos. Eu perguntava, em termos de gradação, entre Chico Xavier e Valdo Vieira. Ah, sim. Né? Se entre esses dois, que você estava dizendo, se... Desculpa até te atropelando, eu vejo muito mais similaridades de Chico Xavier com Teresa do que Chico Xavier com Valdo Vieira. E nesse sentido eu perguntei se tem uma gradação, uma profundidade. Não quero dizer que você responda assim, não quero dizer que você diga não, mas o que você pensa. A gradação é a quantidade pensa. de amor que se tem para dar. Sei. A gente vê muito mais amor no coração do Chico e da Teresa do que a gente viu nas ações, o Valdo já é também falecido, nas ações do Valdo. Ele era mais terra a terra, enquanto o Chico era mais coração. Teresa d'Ávila era extremamente coração. Então a gradação existe no campo do amor. Quem ama mais, eu acho que é capaz de fazer mais mística. Se é que eu posso dizer assim. Seguindo a tese, a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, com certeza. O nosso telespectador está acompanhando aqui que você fez essa comparação agora, né, entre Teresa d'Ávila, que é identificado com a comunidade cristã, católica, Chico Xavier, de tradição espírita. Eu quero voltar àquele elemento que você trouxe logo no início da nossa conversa, do Chico Xavier como o santo não católico. Sim. Né? Não que isso seja necessário para o reconhecimento dele, porque não faz o menor sentido, não é necessário. Mas que aspectos a gente encontra nessa experiência do Chico Xavier que o aproxima dessa tradição cristã, em sentido mais amplo? Né? E o Espiritismo tem uma interpretação muito particular, né, do cristianismo. Sim. Eu vou começar de trás para diante. Há alguns anos nós estávamos numa praça onde participávamos de uma atividade onde vendíamos livros espíritas. E nós encontramos uma senhora que se dizia extremamente católica. E o Chico já era falecido, ou como o espírita diz, desencarnado. E ela procurava entre os livros do Chico Xavier um livro para ela ler.
E ela nos perguntou a respeito e ela disse assim: eu me pego muito com o Chico Xavier nas minhas orações. Com uma terminologia que é típica, né, a Igreja Católica, ao católico, quando ele fala assim: eu me pego muito com esse santo para poder fazer as minhas orações. Então, ele tinha uma abordagem que alcançava as pessoas. Ele chegava nas pessoas com muita facilidade. Ele tocava não só a comunidade espírita, como todo o seu entorno. A sua formação enquanto católico, lembra que eu comentei que ele até os 17 anos foi Sim. católico, tinha uma presença muito grande na sua vida, inclusive na sua forma de falar. Ele não abandonou no decorrer da sua vida toda um modo de falar. Quando ele falava de Jesus, ele falava nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é aquilo que ele aprendeu quando foi católico desde criança. O Espiritismo procura trazer o cristianismo para antes do século III, que é o que se chama de cristianismo primitivo, sem as interpretações que foram feitas, para ir na fonte, vamos dizer assim, na medida do possível, da Boa Nova, dita diretamente por Jesus. Isso nos textos de Kardec. Isso nos textos de Kardec. E Chico Xavier abraça isso Sim. com intensidade. Ele assume isso de forma muito bem caracterizada. Muito embora ele usasse a terminologia Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, são terminologias que não são típicas do Espiritismo. E isso, inclusive, algumas pessoas dizem que há aí um sincretismo, mas ele nunca confundiu, nas suas falas, Jesus com Deus, porque para o Espiritismo, Jesus é uma pessoa diferente de Deus. Né? Ele é só um irmão mais velho. Então, esses pontos fundamentais do Espiritismo, no discurso de Chico Xavier, estão muito bem caracterizados, embora ele utilizasse dessa terminologia que, às vezes, confundia as pessoas e faziam com que ele... um aparente sincretismo. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado, também de especialização, através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.